Cris, fala pra gente o que são crianças neurodivergentes e quais os tipos de alimentos têm maior potencial de impactar o desenvolvimento delas e por quê? Olá, família TVI, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, nesta quarta-feira, batendo um papo com Vera Lúcia, comigo, e temos reprise sempre às sextas-feiras no TVI Play, às 12 horas, e você também pode acompanhar. Já dando gratidão aqui a todos os nossos patrocinadores, todos eles desde o início com a gente, inclusive a Westlink Tecnologia, 100% fibra ótica. Quem quiser conhecer o trabalho deles, é só entrar em contato pelo 0800 718 7875 ou 3952-5273. Você também pode acompanhar a TVI de onde você estiver, diretamente do seu celular, do seu tablet, da sua TV Smart, pelos seguintes aplicativos: TV Digital, ou Orb TV, Unique TV, CX TV, TV Box, no novo canal do YouTube, canal TVI Itaipuaçu, que o antigo foi hackeado, e agora também no Play Store e também no site. Vocês ficam me pedindo as fotos, entra lá, é o www.tvitaipuaçu.com.br. Você pode fazer tudo isso escutando uma boa música na rádio Pix Web do Grupo TVI. E você também que quiser fazer um comercial, conhecer o nosso trabalho, entre em contato pelo 021 994128509 ou 99314 4124. Bom, hoje quem veio aqui novamente bater um papo comigo, é a Cris Maia, nutricionista, voluntária na Escola Filantrópica Lar dos Pequeninos em Itaipuaçu, Maricá. Cris reside há mais de 25 anos em Itaipuaçu e hoje ela veio falar sobre alimentos que podem afetar o desenvolvimento de crianças neurodivergentes. Então, vamos descobrir um pouquinho sobre isso, Cris, fala pra gente o que são crianças neurodivergentes e quais os tipos de alimentos têm maior potencial de impactar o desenvolvimento delas e por quê? Muito obrigada por estar aqui em primeiro lugar, por mais um momento desse tão especial, tão importante, que é o conhecimento, a informação sendo disseminada para todos, Então, as crianças neurodivergentes são crianças que o funcionamento neurológico ele desenvolve de forma um pouquinho diferente do padrão, E aí nós temos a criança que tem o espectro autismo, que são a TEA, temos as crianças que têm déficit de atenção e o déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDA e o TDAH. E aí eu até coloquei aqui, selecionei, que essa neurodivergência, ela não é uma doença, Ela só é uma forma diferente que aquela criança ela tem como perceber, processar e responder ao mundo que ela vive, Ela foge daquele movimento padrão, que a gente tem o costume. E cada vez mais a gente vê um crescimento muito grande, do nascimento de crianças. Inclusive, algumas são muito inteligentes, Cris? Isso, tem o hiperfoco, elas necessitam muito desse contato com a natureza. Eu acho que elas vieram para ensinar a gente, sabe? No fundo, eu acho que elas vieram para mostrar algo diferente pra gente sair um pouquinho da nossa caixinha, Mas você falou também dos alimentos. Existem alguns alimentos que são muito importantes, micronutrientes, até que eu selecionei alguns aqui.
o ômega 3, o ferro, o zinco, as vitaminas do complexo B. E a gente também tem a questão que envolve muito esses nutrientes, que é a nossa microbiota, né? O nosso intestino, que hoje a gente sabe que é o segundo cérebro, inclusive a gente já teve um encontro aqui falando sobre isso, né? E como esses alimentos, eles são muito importantes, esses nutrientes são importantes. Que por outro lado, a gente tem os alimentos que não são, né? Que não... São muitos, né, hoje em dia, né? Os ultraprocessados, os com muito açúcar, e que a gente está falando um pouquinho dessas crianças, mas a gente também tem muitos estudos que apontam para crianças que, por exemplo, tem uma questão de uma pneumonia de repetição, questão respiratória, e que também tem ligação à frequência alimentar de certos alimentos, né? Com certeza, né? E já ouvi falar também que elas são muito seletivas, né? Para comerem. Cada uma tem um gosto. Então, eu conheço uma que tem 2 filhos também, que são autistas, então ela tem que diversificar. Fazer aquela brincadeirinha que você faz lá na creche, né? Daqueles, é tão legal. E eles conseguem comer legal, gente. Existe, então, alguma evidência científica que relacione dieta alimentar com condições como autismo ou TDAH? Não há nenhuma evidência de que vai comer aquilo e vai ser curado, né? Mas ela pode, essa alimentação, essa dieta, ela pode colaborar nessa diminuição desses sintomas. Por exemplo, uma criança que é hiperativa e que tem uma dieta baseada muito no consumo de açúcar, seja por refrigerantes, por doces, em geral, né? Se há um controle dessa dieta, essa criança com certeza ela consegue manter um equilíbrio melhor, né? A criança que tem uma questão, né, de repetição respiratória, questões respiratórias, ela pode também diminuir essa frequência dessas doenças, né? Diminuir os sintomas. Ajuda, né? Ajuda. Ainda mais quando é bebê, né? Agora é tanta doença que tá vindo, né? A criança já nasce com aqueles problemas respiratórios, né? É complicado. Parece que tem uma vacina que a grávida toma e que ajuda a melhorar um pouco os sintomas, mas a gente ainda vê por aí muita criança, né? Com esse problema, né? Tem mais alguma coisa para falar dessa questão, não? Não, eu ia só colocar, que eu tinha até botado aqui, né? Que essas dietas equilibradas ajudam também nesse comportamento, né? E essas deficiências desses nutrientes que eu falei anteriormente, elas podem contribuir para que aumente esse comportamento, né? Que, por exemplo, uma criança que seja muito hiperativa, ela pode acelerar esse processo, né? Como acontece. Ficar mais ativa ainda. Mais ativa, muito mais ativa mesmo. Muito mais ativa. E às vezes é só com uma organização na alimentação que a gente tem uma melhora disso, né? A gente já vê uma melhora significativa. A questão toda, Vera, é eu olhar para isso, né? Quando a gente tem, né, famílias que tem uma criança, né? Essa família, ela precisa também olhar para si e fazer uma mudança coletiva da alimentação, né? Então, também evitar os doces, evitar a gordura, alimentos ultraprocessados, alimentos que a gente vai estar vendo à frente aí, né? Que são os corantes, enfim. Então, Cris, você como nutricionista, como é que os aditivos alimentares, como os corantes e conservantes que estão em toda parte, né, podem influenciar o comportamento ou a cognição dessas crianças?
eles aumentam, já existem os estudos que mostram o aumento dessa impulsividade, dessa hiperatividade. Nós temos alguns corantes, né, que são bem, e aditivos, que são bem preponderantes assim, na alimentação, que é, por exemplo, o amarelo tartazina, que ele está em tudo quanto é canto. Até na gelatina, por exemplo, vermelha, né? Que você fala que é amarelo tartazina e tá lá na gelatina de morango, por exemplo. Meu Deus. E quando a gente começa a olhar a tabela, né? Não é melhor nem olhar, né? Você não come, né? É tirar, diminuir, vamos dizer assim, passar para o final de semana, fazer algumas mudanças que não sejam drásticas, né? Que aos poucos a gente vá tirando esse acesso dessa família. Eu tenho que falar família porque a família influencia diretamente o consumo, porque é a família que detém o poder de compra. Então, se aquela criança tem acesso, é porque alguém compra. Porque alguém também pode estar viciado até naquilo, né? No doce. E cada vez a gente vê como a gente necessita desse açúcar, desse doce, né? A gente quer comprar alguma coisa, depois do almoço. Só que existem substâncias que são bem mais danosas, né? Por exemplo, biscoito fandangos, né? Aquele amarelo. Tem também o benzoato de sódio. Então, assim, tudo você precisa ver. E aí, eu vou ficar olhando para o rótulo? A minha orientação como nutricionista é que a gente se aproxime mais do hortifruti, né? Das coisas naturais. Das coisas mais naturais, mesmo que você, eu vou fazer uma fritura, mas tudo bem, você pegou uma batata, você cortou, você vai fazer. Hoje em dia tem a air fry, mas nem todo mundo tem, mas é uma forma de você comer mais saudável. Deixar ali a mesa, a criança com acesso a frutas, né? Fazer uma fruteira, botar a banana, a maçã, a uva, deixar ali, porque aquela criança com certeza, na hora de uma fominha, ela vai lá e come aquilo, ela começa a pegar uma cenoura, cortar em palitinhos, sabe? Para aquela criança ficar meio que mastigando. A pessoa que é hiperativa, e eu sou hiperativa, né? A gente tem essa necessidade de estar com alguma coisa na mão, né? Ou mastigando. Então, que a gente mastigue esse tipo de alimento, né? Botar uns tomates para a criança comer. E deixar de livre acesso isso. Os biscoitos, por exemplo, recheados, eles têm muito corante, eles têm uma gordura trans, que também não é saudável. Deixar essa criança acessar mais biscoitos salgados, mas biscoito, por exemplo, um creme crack, um biscoitinho piraquê salgadinho, né, aquele quadradinho, porque o queijinho e aquele presuntinho, né? Ele já tem corantes ali. E muita gordura também. Então aquele outro quadradinho salgadinho é como se ele fosse um creme crackzinho, né, só que pequenininho também. O biscoito, ai meu Deus, me fugiu o nome agora. Eu já sei qual que você queria falar. Aquele vento. Tá, polvilho? Polvilho também é bom, né? Não é que sejam bons, mas é um dos melhores. Eles amenizam, né? Entre comprar um polvilho e comprar um recheado, melhor polvilho, né? Mas de tudo, o melhor mesmo seria acesso à fruta permanente, né? Vamos comer fruta. Mas a gente também entende que a nossa cultura não é bem assim, né? Deixar pro final de semana as guloseimas, você já na hora. Sábado a gente pode. Aí já vai diminuindo. Eu acho que a gente pode minimizar isso, sabe? Sem, meu Deus, corta tudo. Não é assim. Existem então dietas específicas, Cris? Assim, sem glúten ou sem caseína, que mostram benefícios reais? Nós temos aí a dieta, o glúten, né? Que a gente sabe que o glúten desse trigo que nós temos hoje é um trigo que foi modificado
E temos vários médicos, muita coisa na internet que você, se você buscar, fazem sim a relação tanto do glúten como também a questão do leite, né? Esse excesso de leite da nossa sociedade. E como nutricionista eu trago aqui informações de que nós realmente não precisamos desse leite. A gente vem com uma cultura e uma crença de que eu preciso do leite por conta do cálcio, porque senão, né, osteoporose, osteopenia, ósseo. O que a gente vê hoje na nossa sociedade são idosos com muitas questões, né? Muitas. E que viveram bebendo muito leite. E leite forte na época, leite da vaca, você dava na hora, bebia. Hoje a gente entende que isso existe atrás, um marketing muito grande da indústria, para que você não desmame, e é de uma outra vaca, assim, né? De um outro animal que não é da sua espécie. Então, assim, o nosso leite seria o ideal, o nosso leite da nossa mãe. E quando acaba esse leite, a gente vai para a comida normal. O bezerro, quando, né, depois de alguns meses, ele vai pro pasto. Né? Em poucas palavras, você poderia falar como os pais e cuidadores podem identificar a alimentação, se está afetando positivamente, porque a gente já está com pouco tempo? Então, e a gente consegue observar através do sono como é que essa criança está dormindo, através do movimento dela, do dia a dia, né? Se está mais ansiosa, se está menos ansiosa, esses alimentos, essa mudança de alimentação, você vai começar a perceber essa mudança, entendeu? Principalmente dessa questão do açúcar, por exemplo, que é importante. Então eu acho que a gente pode ir aos poucos fazendo essas mudanças, que quem vai se beneficiar? Todos que estão ali com a criança, não só a criança, né? Toda a família. Cris, deixe suas considerações finais, deixe o endereço eletrônico, se tiver um contato. Você é nutricionista, né? Tem que trabalhar, deixe o seu contato. Na verdade hoje eu atuo mais, né, na ajuda lá do voluntariado da escola. Gostaria de aproveitar esse momento para falar que a Escola Filantrópica Lar dos Pequeninos é a primeira escola filantrópica aqui de Maricá, que atende hoje 36 crianças, né? Integralmente, de segunda a sexta, no horário de 7h30 às 5h30 da tarde, e que é uma escola que sobrevive de doações, do voluntariado. Quem quiser, quem estiver em casa, né, e quiser colaborar para o desenvolvimento de crianças, ajuda humanitária de crianças e de famílias, né, para um propósito maior, que é a paz no mundo, por favor, entre em contato com o telefone 98004 3644, que vai ser uma honra receber todos lá. Cris, eu agradeço você mais uma vez, a sua presença, é sempre bom tê-la aqui com a gente. E eu vou deixar meus beijinhos, né? Para Eduardo Carlos, Kátia Chataque, Michel Brugge, Margarete Vicente, Edu Tamaki, Duda Gomes, Nádia Sandigliano e Marilda Pinto. E um beijo para vocês, que sempre estão aqui comigo. Uma boa semana a todos, fica com Deus. Um beijo no coração.